Olá, benditos. Entramos agora no capítulo 14 de Marcos. Se o capítulo 13 foi sobre a glória futura do Filho do Homem, esse capítulo nos mergulha na humilhação presente do servo sofredor. O capítulo começa com a cidade de Jerusalém agitada, com muita gente de fora que estava ali para comemorar a Páscoa. A festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento, ou dos pães ázimos, eram celebradas uma após a outra. No uso popular, as duas festas foram fundidas e, para fins práticos, tratadas como a festa da Páscoa de 7 dias. Todo judeu que morasse até 24 quilômetros de distância deveria vir à comemoração da Páscoa em Jerusalém. Enquanto isso, o cenário envolvendo Jesus se desenrola em um contraste gritante. De um lado, os líderes religiosos tramando a sua captura e a sua morte. Do outro, em Betânia, uma mulher que realiza um dos gestos mais lindos do Evangelho. Ela quebra um frasco de alabastro com perfume de nardo puro, caríssimo, e o derrama sobre a cabeça de Jesus. O valor do perfume e sua identificação como nardo sugerem que se tratava de uma herança de família transmitida de geração em geração, de mãe para filha. Enquanto os discípulos reclamam do desperdício, Jesus vê naquele ato algo que ninguém mais viu. Ele diz que ela antecipou a unção do seu corpo para a sua sepultura. Mas enquanto a fragrância daquele perfume enche a casa, o cheiro da traição já começa a exalar, pois Judas sai dali para negociar o preço do seu mestre. O servo está sendo vendido pelo preço de um escravo. Chega o dia da Páscoa. Para os judeus, o dia começa no pôr do sol. E os discípulos perguntam onde Jesus deseja celebrar a ceia. E Marcos registra um detalhe visual curioso. Jesus envia 2 discípulos para seguirem um homem carregando um cântaro de água. Naquela cultura, esse era um trabalho feminino. Um homem fazendo isso seria algo impossível de ignorar. Eles deveriam seguir o tal homem e dizer ao dono da casa onde ele entrasse: o mestre pergunta: onde está o meu aposento? Note a soberania do servo. Ele já tinha tudo preparado. Provavelmente, ele contava com uma rede de discípulos anônimos e fiéis que lhe prestavam serviços estratégicos como este. Ao que tudo indica, Jesus manteve o local da ceia em segredo até o último instante, por causa de Judas, que estava à espreita para entregá-lo aos líderes religiosos longe das multidões. O servo orquestra cada detalhe para garantir esse último momento de comunhão e ensino com os seus discípulos antes da sua prisão e morte. Ao cair da tarde, Jesus chega com os 12 discípulos ao local da ceia. Quando estão à mesa, ele faz um anúncio perturbador: um de vocês que come comigo me trairá. Marcos dá ênfase à tristeza que invade o ambiente. Nenhum deles suspeitava de Judas, e a ideia de que um deles tentaria trair Jesus devia parecer absurdo. Ao partir o pão e passar o cálice, Jesus redefine a história de Israel. Ele não está apenas celebrando a saída do Egito, ele está inaugurando uma nova aliança. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele diz. Notem que em Marcos, o servo sofredor entrega sua vida voluntariamente. Ele não é uma vítima do destino, ele é o anfitrião e o cordeiro daquela celebração de Páscoa. Logo após a ceia, chegando ao Monte das Oliveiras, Jesus lança um aviso profético: todos vocês me abandonarão. Pedro, com sua audácia de sempre, jura fidelidade a Jesus até a morte. Mas Jesus olha nos olhos do seu amigo e profetiza que ele o negaria antes que o galo cantasse 2 vezes. Apenas Marcos registra esse detalhe do galo cantar 2 vezes. Como Marcos escreveu o que ouviu de Pedro, esses detalhes mais doloridos e específicos mostram a honestidade de Pedro sobre a sua própria falha.
Nos versículos 32 a 42, nós entramos na escuridão do jardim do Getsêmani. Marcos é profundamente realista ao descrever a humanidade de Jesus. Ele usa palavras fortes, dizendo que o mestre começou a sentir pavor e angústia. Aqui vemos o maior dos contrastes. O mesmo servo que com uma palavra acalmou a tempestade no mar, agora treme diante do cálice da ira de Deus. Muito maior do que o medo da morte física ou da tortura romana é sentir o peso do pecado do mundo que está sendo colocado sobre ele. Ao prostrar-se em terra, ali no jardim, o servo sofredor nos mostra que a vitória da cruz não foi conquistada com indiferença, mas com uma agonia real e uma submissão total à vontade do Pai. Jesus pede a Pedro, Tiago e João que vigiem, mas enquanto o servo luta em oração e agonia, seus amigos dormem. Jesus clama: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Enquanto os discípulos falham em vigiar, Cristo vence a batalha no Espírito, aceitando voluntariamente o caminho da cruz. Quando Jesus se levanta daquela oração, a batalha já está ganha no Espírito. A agonia dá lugar a uma resolução inabalável. O traidor se aproxima e dá um beijo em Jesus. O beijo, que era um sinal de profunda reverência e lealdade, aqui é usado como a senha para a entrega do seu mestre. Jesus não resiste. Como servo sofredor, ele se entrega voluntariamente para que as Escrituras se cumpram. A partir de então, ele caminha sozinho em direção ao julgamento e à morte, pois todos os seus discípulos fugiram e o abandonaram. Apenas Marcos registra o estranho detalhe do jovem que seguia Jesus, coberto apenas por um lençol, e que, ao ser agarrado, acaba fugindo nu. Muitos estudiosos acreditam que esse jovem era o próprio Marcos, autor do Evangelho, que deixa aqui sua assinatura discreta e humilde. Marcos destaca o caos do julgamento de Jesus, testemunhas falsas que não se combinam, insultos e escárnio. Durante todo o tempo, o servo permanece em silêncio, cumprindo a profecia de Isaías 53. O silêncio só é quebrado quando o sumo sacerdote, insistindo, pergunta: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Aí Jesus não hesita em dizer: eu sou, e acrescenta que o verão sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Naquele momento, o servo é condenado por dizer a verdade. E enquanto ele é esbofeteado e cuspido dentro do tribunal, Marcos nos leva para o pátio, lá embaixo, onde se desenrola o triste episódio de Pedro. Enquanto Jesus confessava sua identidade lá dentro, Pedro negava a dele lá fora. Quando ele negou a primeira vez, o galo cantou. Quando negou pela terceira vez, ele lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. O primeiro cantar do galo deveria ter sido um sinal de alerta para Pedro despertar, mas em sua autoconfiança, ele ignorou o primeiro aviso. Agora só lhe restava chorar amargamente. Esse relato mostra que o Evangelho não é sobre discípulos perfeitos, mas sobre a graça do servo para com aqueles que falham. Jesus estava sendo condenado para que o pecado da negação de Pedro pudesse ser perdoado e para que nós nunca tivéssemos que enfrentar a justiça de Deus sozinhos. Eu convido você a refletir. Com quem você se identifica neste capítulo? Com a mulher que derrama o seu melhor diante de Jesus? Com os discípulos que dormem quando deveriam vigiar? Com Pedro, que não tem coragem de declarar que é um seguidor de Jesus? Seja qual for sua resposta, a boa notícia desse capítulo é que mesmo quando falhamos, o servo permanece fiel. Enfim, o cálice foi aceito, o beijo foi dado, o veredito foi lançado. No próximo capítulo teremos o momento do grito no Calvário, da cortina do templo se rasgando e do centurião romano confessando a divindade de Jesus. Não perca o nosso encontro de amanhã.
aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.